Olá, tudo bem com você? Fico muito feliz em tê-la conosco aqui hoje. O tema principal do nosso programa hoje será sobre coluna, sobre hérnia de disco, mas nesse primeiro bloco eu vou te convidar a ficar aqui comigo e aprender um pouquinho mais sobre dislipidemia. Você já ouviu ou sabe o que é dislipidemia? A dislipidemia são as alterações que tangem ao colesterol. Então, quer seja o colesterol LDL, quer seja o triglicerídeo, as alterações de uma forma geral do colesterol, elas ganham esse nome de dislipidemia. Hoje a gente já sabe que doenças crônicas como pressão alta, hipertensão, o próprio diabetes também, eles propiciam a uma alteração maior desse perfil lipídico que a gente fala. Então, para você aí de casa saber um pouco mais, às vezes você vai no seu médico, faz um check-up, recebe os exames, é claro que é sempre de bom tom que você leve para o seu médico ver, mas tem muita gente, eu me incluo nisso, somos pessoas mais curiosas e a gente acaba abrindo o exame e dando uma olhadinha, não é mesmo? Então, para você aí de casa já ir identificando algumas coisinhas. O LDL é o nosso colesterol ruim. O nosso colesterol ruim, ele tem um nível máximo e depende muito esse nível máximo de pessoa para pessoa. Se, por exemplo, você é uma pessoa que já tem pressão alta, que já sofreu um infarto, um derrame ou é diabético, os níveis do LDL, do colesterol ruim, vão ter que ser menores, vão ter que ser mais baixos. Já se você não tem nenhum problema de saúde, esses níveis de LDL, eles podem ser um pouquinho mais altos sem problema nenhum. E a gente vai falar também do HDL. O HDL é o nosso colesterol bom. Ele já tem uma situação completamente inversa ao LDL. Por quê? Porque o HDL, sendo um colesterol bom, ele tem um fator de proteção muito grande. Ou seja, quanto mais alto o meu HDL, mais fator de proteção eu tenho. Ou seja, a questão da proteção cardiovascular, eu acabo me beneficiando muito desse HDL mais alto. E a gente sabe que algumas coisas estão correlacionadas a um HDL baixo. Muitas vezes o paciente vai no consultório e vê lá um HDL baixinho de 26, 22. E o que pode estar por trás disso? Podem ser situações genéticas? Podem. Mas a falta de exercício físico, o sedentarismo, ele também é um dos motivos pelos quais o HDL não sobe. A nossa própria dieta, então hoje muitas pessoas falam em suplementação com ômega para melhorar o HDL. O fator mais importante eu poderia falar para vocês que com certeza a atividade física é o que mais conta para que a gente melhore os nossos níveis de HDL, ou seja, tenhamos mais proteção para a nossa saúde cardiovascular. Quando nós falamos do triglicerídeo, nós estamos falando intimamente está relacionado também aos pacientes diabéticos que têm uma piora do diabetes, via de regra eles vão ter uma alteração de triglicerídeo também. Os triglicerídeos eles aumentam principalmente com os carboidratos em excesso, principalmente os ultraprocessados. Então, quando nós falamos na farinha branca, em alimentos ricos em açúcar, com muito conservante, nós estamos falando de alimentos que propiciam ao aumento do triglicerídeo em si. A cerveja também é outro alimento, porque ela não deixa de ser um alimento que acaba aumentando o triglicerídeo. Assim como existem os fatores que aumentam, nós sabemos que sim, as medicações elas hoje existem e podem ajudar muito nessa diminuição, mas vamos pensar no básico, vamos pensar na prevenção. Quando a gente fala numa dieta adequada e de forma alguma eu vou falar numa dieta restrita, porque dietas restritas levam via de regra à compulsão. Então eu não estou falando numa dieta restrita, eu estou falando de uma dieta equilibrada, com atividade física adequada, uma boa noite de sono. Isso também são fatores de proteção, isso também leva a uma melhor saúde de todo o nosso sistema, como todo mundo já sabe, não estou contando nenhuma novidade aqui. E quando falamos de bebidas alcoólicas, quando falamos do cigarro, estamos falando de fatores que pioram a dislipidemia. Essa dislipidemia, pessoal, ela pode sim estar ligado a causas genéticas, às vezes crianças de 1, 2 anos com alterações de colesterol, a gente consegue ver isso no consultório,
triglicerídeos em níveis extremamente elevados, que podem aumentar um risco muito grande da pessoa ter um quadro de uma pancreatite, por exemplo. Nos quadros genéticos que a gente fala, 100% das vezes, praticamente, a gente está falando de ter que necessitar de uma ajuda medicamentosa. Por quê? Se fala muito, quando a gente fala de dislipidemia, do esquema chave-fechadura. Quando a gente fala da questão genética, existe uma diferença na conformação da molécula e muitas vezes é só através da medicação que isso vai poder melhorar. Mas a melhor pessoa para poder falar para você se é um caso genético ou não, ou se você vai precisar de medicação ou não, é o seu médico. Então, se bateu a dúvida, ficou desconfiado ou a família inteira tem colesterol alterado, LDL muito alto, um HDL muito baixo ou um triglicerídeo muito alto, procure o seu médico. Se for uma criança, se for um adolescente, até mesmo pediatra, o médico tem essa capacidade de poder avaliar de uma forma bastante adequada e assertiva se é um caso em que só mudanças comportamentais de estilo de vida vão resolver ou se a pessoa vai ter que acabar partindo realmente para uma medicação. Nós sabemos também que vários medicamentos acabam provocando uma alteração no perfil lipídico. Então, com toda a pandemia do Covid, a gente sabe que os corticoides é uma classe de medicamento que vai fazer uma alteração do perfil lipídico, assim como os diuréticos, alguns beta-bloqueadores. Existem várias classes de medicamentos que vão acabar provocando essa alteração do perfil lipídico, como a gente já sabe e pode diagnosticar também. Então, a consulta médica, ela não vai servir apenas para o médico saber o seu histórico familiar ou pessoal. Ele vai também analisar as medicações que você está tomando, se às vezes é uma coisa pontual, ou seja, você está tomando uma medicação que pode levar a uma dislipidemia, isso também vai ser analisado na sua consulta médica. E quando nós falamos das dislipidemias, as medicações que existem hoje, elas são bastante efetivas, cada vez mais medicações novas e mais potentes são lançadas, mas também elas têm os seus efeitos colaterais, assim como outras medicações. A maioria das medicações que ajudam a baixar o colesterol ruim, ou seja, o LDL, como eu falei no início, são medicações que às vezes podem ter como efeito colateral cãibra, alguns pacientes referem outros sintomas, às vezes até aumento de número de pesadelos. É um efeito colateral curioso, mas pode acontecer também. O meu papel aqui, como médica, como endocrinologista principalmente, é alertar você que se você tem alguma doença associada, como eu disse, uma pressão alta, se você é hipertenso, né, se você é diabético, que você vai ter que ter níveis mais baixos, você vai ter que correr atrás mesmo para se enquadrar um pouquinho melhor, porque a gente sabe que quanto mais alto os níveis de colesterol, quanto mais do LDL, quanto mais altos os níveis de triglicerídeo, mais propensa a pessoa está a ter algum outro evento cardiovascular, um novo infarto, até mesmo um novo derrame. Então, isso são fatores de extrema importância. Sabemos também que existem, como o ômega, né, uma suplementação que pode ajudar a abrandar, mas nada substitui uma alimentação variada, o mais natural possível, o menos processada. Quando eu falo em processada, eu gosto sempre de dar um exemplo que eu falo bastante no consultório, que seria o quê? Por exemplo, quando eu falo do milho, o que é o milho na versão ultraprocessada? É o salgadinho de milho, de pacotinho. O milho em latinha é o milho já um pouco processado e a espiga do milho em si é o milho in natura, que é o minimamente processado. Então, a gente sabe que os alimentos, quanto mais in natura possível, melhor vão ser para a nossa saúde de uma forma geral. Assim como os hábitos da atividade física também vão contribuir de forma extremamente importante para esse controle, porque uma atividade física, e você não precisa ficar horas e horas praticando atividade física, uma simples caminhada de 20 minutinhos por dia já ajuda sim a reduzir os níveis do triglicerídeo. Então, o meu convite fica que você preste mais atenção nos seus hábitos, na sua alimentação. Se você está fazendo
a atividade física de uma maneira adequada. Como vocês vão ver no nosso bloco seguinte aqui, o nosso convidado, o Dr. Henrique, ele vai estar falando sobre a questão da atividade física também com a hérnia de disco. Então, a gente fala dessa atividade física, mas sempre supervisionada. Os casos genéticos que têm a dislipidemia associada à genética, eles são a minoria. A maioria dos casos de dislipidemia, das alterações de colesterol, do LDL, do triglicerídeo, estão sim associadas aos nossos hábitos de vida. Por isso que bater nessa tecla é extremamente importante. Quando a gente fala também de dislipidemia, a gente às vezes faz na nossa cabeça já um protótipo. Quem tem colesterol alto, quem tem triglicerídeo alto é o paciente mais cheinho, acima do peso, e nem sempre isso é verdade. Principalmente nos casos genéticos, a gente vê muitos pacientes que estão dentro de um peso normal, às vezes são até bem magros, e com LDL, com colesterol em nível de 200, 250. Então, não se engane pela forma física, porque se você tem casos na família, vale muito a pena você ir procurar, pelo menos saber uma orientação. Por quê? Porque são casos que têm que ser cuidados com muito mais atenção pela questão da precocidade. Hoje a gente já sabe que, infelizmente, existem relatos de crianças muito pequenas que infartaram, existe até intraútero relatos também de crianças que tiveram derrame e já nascem com algum tipo de sequela, justamente pela questão da dislipidemia familiar. Então, é um problema de saúde sim, e que pode... com um exame, com uma adequação aí de um check-up, de uma prevenção, você pode muitas vezes não ter um desfecho trágico, um desfecho mais complicado. A gente sabe também que o Covid trouxe alterações bastante importantes, inclusive no que tange a dislipidemia. É tudo muito novo, é uma doença extremamente nova, mas já se sabe casos de pacientes que não tinham alterações antes e que pós-Covid acabam tendo essas alterações. Então, o meu convite fica que você preste atenção na sua saúde e algo na família já é um convite mais intensivo aí para que você procure ajuda e faça esse check-up de forma adequada. No próximo bloco eu vou receber o Dr. Henrique Montezuri, como eu havia falado, para a gente conversar sobre hérnia de disco e outras doenças da coluna. Eu aguardo você, continue conosco. Eu sou a doutora Thaís Mussi, na Rede Humaitá.